o Náutico precisava fazer um jogo de erro zero, né? E um jogo, uma diferença técnica e tática como é do Náutico São Paulo, né? Do São Paulo para o Náutico, você tem dois caminhos. Ou você utiliza a estratégia de tentar segurar o resultado e montar um ônibus, colocar um ônibus na frente da área, ou você parte para o jogo franco. Então, não há um certo ou um errado, pode dizer assim. O Náutico já teve os dois modelos. Contra o Vitória conseguiu, marcou mais a saída de bola, deu certo. Contra o Sport ficou mais recuado, também deu certo. Então, tudo é questão do jogo, né? E o Náutico hoje tentou fazer um jogo franco. Então, tentou fazer um jogo franco e fez. Eu acho que na medida do possível fez. Só que nessa de ter um erro zero, o Náutico acabou tendo muito mais erros do que o necessário para construir um bom resultado, que seria um empate, pelo menos, né? Então, o Náutico tentou fazer um jogo franco, sai na frente do placar, mas falhando muito na marcação, e aí pesam os desfalques. O Náutico não tinha Igor Pereira, que é o jogador que melhor marca no elenco, não tinha Vinícius, que mesmo numa má fase, é um jogador ali de desafogo, não tinha o próprio Luiz Paulo na lateral esquerda, né? O Igor Fernandes não tinha feito uma partida tão ruim, não. Mas foi um jogo franco que o Náutico fez, no estilo ali dos Anjos, tentou marcar a saída de bola, marcou a saída de bola, deu espaço e ficou um jogo ali meio arriscado. Podia ter sido um resultado maior, obviamente, para o São Paulo. O Muriel fez boas defesas, o Náutico cedeu alguns espaços, deu alguns vacilos, mas o Náutico também chegou. Teve a chance de Paulo Sérgio, naquela bola perigosíssima no final do primeiro tempo. No segundo tempo agora, teve uma bola de Kelvin que ele poderia ter chutado, teve a bola de Marco Antônio que ele nem chutou nem tocou, um contra-ataque ali, mas acho que o saldo ainda é positivo, apesar da derrota, pela maneira que o Náutico enfrentou o São Paulo, no estilo Hélio dos Anjos, como eu disse, você poderia ter mais defensivo ou ser um jogo franco, e ele não abdica disso. Ele tentou fazer o jogo dele e funcionou na medida do possível. No primeiro tempo, acho que o primeiro tempo do Náutico, tirando aqueles minutos iniciais ali, foi bom. O segundo não, o segundo aí o Náutico não conseguiu se encaixar direito. Acho que muito, né? Faltou o banco pesou, também, né? O físico pesou, faltou banco, os jogadores que entraram no segundo tempo não entraram tão bem. E aí pesou muito, mas acho que o 2-1 no final fica um resultado até positivo, porque é uma diferença de um gol para o jogo dos aflitos, que com certeza receberá um grande público. Então, acho que o torcedor tem que enxergar os pontos positivos ali. Como eu disse, tiveram erros, acho que a gente vai pontuar os erros aqui, mas era o São Paulo, né? Um dos melhores times do Brasil, e a gente viu porque hoje, e ainda assim o Náutico foi elogiado na transmissão, não foi à toa. O Náutico foi para jogar, jogou e o resultado foi 2-1, é do jogo. Meu medo era uma humilhação, isso não teve. O Náutico conseguiu tentar minimamente se igualar ao São Paulo, obviamente que não conseguiria na parte técnica, mas de postura teve. E eu acho que o torcedor que estava lá, e João pode trazer o sentimento dele que estava lá, acho que o torcedor no final, principalmente quem estava no Morumbi, sai muito orgulhoso do time. Chapo, tá podendo falar ou você tá preparando alguma coisa aí? Não, eu tô podendo falar. Eu achei que o jogo de hoje vai ressoar provavelmente nos jogos dentro de casa. Eu acho que agora da Série C, né? Eu acho que a L dos Anjos estava precisando de um jogo desse. Porque, assim, lógico, não foi uma vitória, mas a gente precisa pôr as cartas na mesa, né? O Náutico é um time de terceira divisão, enfrentando o São Paulo, que hoje é top 5 ali do Brasil. É muito difícil. Jogar no estádio onde a gente nunca ganhou. Na verdade, hoje na transmissão, lembraram que, na verdade, o estado inteiro nunca ganhou lá. O Sport ganhou um agora há pouco, e assim, um jogo que eu acho que o torcedor do Sport nem tem essa alegria toda, né, porque saiu eliminado. Então, assim, é natural o futebol pernambucano perder lá. Então, assim, era muito difícil ganhar, e o Náutico sai com um sentimento, assim, teve muitas vitórias esse ano que a gente saiu com sentimento ruim. Essa aí é uma derrota que a gente sai com um sentimento bem... Acho que quase todo mundo aqui toparia um 2-1 antes do jogo, se tivessem proposto. E a gente sai bem... Eu não sei se a palavra satisfeito é difícil de encaixar numa derrota, né? Mas eu tô satisfeito. Você eu encaixo. Esperançoso, seria isso. Pronto, peraí, eu vou ouvir quem gastou mais de R$1.000 para estar lá. Se ele tá satisfeito, eu também estou. Deixa eu falar. Né? Velho, é uma diferença muito grande
o São Paulo consegue criar situações que o Náutico não consegue e que ninguém da divisão do Náutico consegue. O São Paulo tinha lances que, antes do jogador do Náutico decidir o que ele ia fazer, o jogador do São Paulo já antevia e conseguia antecipar. Então, assim, era uma diferença técnica de leitura de jogo muito grande. E o Náutico conseguiu jogar de maneira muito franca. Teve algum momento ali do primeiro tempo que o Náutico era dono da bola. Não sei, assim, é porque aqui 1 minuto para mim aqui passou como se fossem 2 horas. Então podem ter sido só 5 minutos disso. Mas no primeiro tempo eu vi o Náutico superior em algum momento da partida. Então João, você fazer isso até os 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, São Paulo chegava com muito perigo, mas quando o Náutico dominava, o Náutico tinha uma facilidade de conseguir chegar próximo à grande área. E conseguia com envolvência, né, Renato? Essa sua impressão ela não é falsa, não. Aconteceu isso mesmo. E com envolvência, o Náutico conseguia trocar passe com alguns jogadores, conseguia chegar. E, velho, isso é muito mérito do Náutico. Obviamente tem erro. Eu acho que os 2 gols que o Náutico sofre são frutos de um mesmo erro, que há o medo de matar a jogada. Eu acho que o Náutico matou pouquíssimas jogadas hoje, e aí tem a questão do banco, né? O Náutico não podia levar tantos amarelos. Não tinha gente para substituir. A Auremi teve que sair por causa do cartão amarelo ali, e não tinha primeiro volante. O Enderson teve que fazer ali a função, e a Auremi acabou fazendo um pouco de falta ali. O Igor Fernandes da vida, eu acho que no primeiro gol, ele claramente deveria ter feito a falta, e não fez. Agora também, se esse cara leva amarelo, como levou em outro lance, quem é que substitui? Ele tem que jogar aquilo, então eu acho que até isso pesa um pouco, mas eu saio daqui com a sensação de que o Náutico fez ali o que pôde para sair vivo. E o jogo não são 90 minutos, né? Essa partida aí da Copa do Brasil são 180, e agora é nos aflitos, meu amigo. Agora a torcida tem que fazer o papel, esse time vai ter um apoio muito maior para fazer a sua pressão, para não deixar o São Paulo jogar, que já conseguiu fazer aqui, então eu acredito que em casa consiga fazer mais ainda. E aí, só um parêntese, o Náutico permitiu muito as transições de São Paulo quando não conseguiu repetir esse toque de bola que fez no primeiro tempo. E aí, velho, você jogar correndo atrás do São Paulo é muito difícil, tem jogadores muito rápidos. O São Paulo, é engraçado o que eu comecei falando, né, sobre a diferença de antecipação e tal. O São Paulo, ele explorou a linha alta desde o primeiro minuto. Acho que acabei de liberar aqui a torcida, mas o São Paulo conseguiu explorar as costas da defesa do Náutico, ou tentar explorar desde o primeiro minuto de jogo. Então, assim, é uma diferença realmente de leitura de jogo, de equipe, de questão técnica. Então, eu acho que o Náutico sai muito bem dessa partida, e agora são 90 minutos de aflitos para classificar, velho. Assim, desculpa se eu estou empolgado, não sei, mas eu quero classificar. Eu acho que é possível passar, e agora é lá, velho. Agora eles vão sofrer. Olha, Renato. Eu quero que o Atos, o Cláudio tem um ponto? Não, só rapidamente, só antes de Atos comentar, não é nada sobre o jogo, não, mas é só para mandar um abraço aqui para Thiago, Bruno e Gilcinho, 2 alvirrubros, e mandar um abraço pro pessoal da Bela Pizza lá, estão assistindo o Timbucast. Hoje foi dia, viu? Comi uma bela de uma pizza. Então, esse jogo me desafio pra caralho, velho. Eu tô os caras, velho. Aí, ó, querido Giba. Giba Tips. Tá empolgado, isso, Giba. segue aí o jogo. Olha, eu acho que João, a impressão de João, eu acho que para qualquer torcedor equilibrado, que talvez não esteja se deixando levar absolutamente pela emoção, de não entender o contexto das coisas, eu acho que é uma impressão que é muito fiel aos fatos. Tem jogo, todos nós sabemos. O Náutico, a característica de jogo de Hélio, ela acaba deixando o time um pouco mais vulnerável em alguns momentos. E quando a gente fala de uma zaga que possui, né, algumas falhas, Felipe Santana hoje que foi muito mal também, isso fica ainda mais acentuado, né? Um problema que é ainda maior. Só que a impressão que o João teve naquele primeiro tempo, que o Náutico, ele envolveu o São Paulo em determinado momento, e aí, num lance de realmente muita categoria de Caio Vitor, chegou naquele gol,
Não foi apenas uma sorte, não. O Náutico, ele, naquele momento onde chegou ao gol, ele estava construindo jogada naquele estilo. Ele estava fazendo uma troca de passes naquela área, buscando o espaço. E assim foi feito. Assim teve o chute de fora da área que gerou um golaço. Quando o Náutico toma um empate, falha. É uma falha, inclusive, muito clara. Segundo gol, 1 minuto de jogo, a mesma coisa. Falha também muito clara. Mas, ainda assim, quando teve perna, o Náutico ele buscou. Faltou banco em alguns momentos. A gente sabe que existe uma disparidade técnica grande. A gente tinha muito desfalque hoje. Isso atrapalha também. Então é aquela situação, gente. Para um torcedor que é mais otimista, é para você ficar relativamente tranquilo. A gente lamenta uma derrota, é claro. Tinha uma esperança de pelo menos um empate, de acordo com o contexto do jogo. Mas, na minha ótica, se cria uma perspectiva positiva para que a gente possa lutar nesse jogo da volta contra o São Paulo nos aflitos. A gente tem os melhores momentos aqui, enquanto o Atos comenta, mas só para a gente trazer o gol que o Náutico fez aqui, que eu acho que é bom a gente mostrar. Deixa eu ver se a gente consegue... Tem que lembrar que o Náutico já entrou nesse jogo eliminado. Viu? A gente entrou eliminado. E, assim, o que vier é lucro. Olha, na verdade, eu estou mais feliz pela desenvoltura do time, pelo enfrentamento, pelo tal da intensidade que a dos Anjos sempre cobra. Isso, para a Série C, vai ser muito importante. E assim, se o Náutico leva uma sacolada de 6-0 hoje, reflete. Ia pegar ruim, ia ser ruim demais para a própria sequência da Série C. Reflete. E essa derrota, assim, uma derrota, lógico, mas jogando de maneira muito digna. Os comentários da Sport TV foram todos até surpresos, assim. Um Náutico que joga. Que não estava acovardado, jogando, teve até um lampejo de possibilidade de vitória. Então, assim, para a sequência da temporada, eu, assim como o João, quero a classificação, lógico, né? Mas assim, o que vier nos aflitos, se eu tivesse em Recife, eu iria pela festa. Uma grande festa, uma derrota nos pênaltis, alguma coisa assim. Eu já estaria bem feliz. A realidade atual do Náutico não me pede muito mais que isso, não. Mas estamos vivos, né? Por incrível que pareça, estamos vivos. Atos, todo mundo imaginava o Náutico levando ou pelo menos muita gente imaginava o Náutico levando uma sacolada. Final do primeiro tempo estava 1-1 e agora a gente vê o torcedor... Só um minuto, Renato. Tem um rapaz aqui, Gustavo, comemorando a derrota. Ele deve ser torcedor do time rival. Assim, até tem aquele gráfico no Twitter que tem o QI das torcidas, né? Assim, claramente é uma pessoa que a família tem vergonha, por isso que ele não usa nenhuma foto. O Náutico é um time de terceira divisão, pô. Contra o time, tem que estar comemorando derrota mesmo. Zona de rebaixamento da terceira divisão hoje. O Náutico deixa ele ser burro, pô. Pelo amor de Deus. A sua família, por isso que ninguém te leva para lugar nenhum. Você tem vergonha de você. Você é burro. Puta merda. Atos Gildo, por favor. Renato, vai ter que dividir esse jogo em duas situações muito claras. Primeiro, o resultado pragmático da partida e, naturalmente, a gente vai comentar sobre como se deu o jogo. E olha que mesmo dentro do jogo, dentro da partida, eu acho que dá para analisar por vários prismas. Primeiro, o resultado, tá? O resultado é espetacular, pô. Espetacular. Quem não entendeu isso ainda está um pouco desconectado do que é futebol, do que é um mata-mata, do que é um cenário você enfrentando o São Paulo. O Náutico tem 124 anos, nunca ganhou do São Paulo lá no Morumbi. O Sport nunca tinha ganhou agora em 2023, num jogo atípico, onde o São Paulo já tinha o resultado e colocou 1-0 e deixou o jogo em banho-maria, foi lá e tomou a virada. O Santa Cruz também nunca ganhou. E o Náutico vai para o mata-mata com o São Paulo, que deve ter uma folha, sei lá, 30 vezes maior do que a do Náutico. E o Náutico, no momento da temporada, que o Náutico não está bem. O Náutico recentemente trocou o treinador, não está conseguindo vencer as partidas, ainda está tentando se entender numa nova proposta de jogo. O Náutico com o Marquinhos era de uma forma, com o Hélio dos Anjos é outra. E se você olha para esse jogo da Copa do Brasil, você só tem dois cenários a olhar. Ou você dá o time como eliminado, tá? Qual eu não concordo, eu acho que sempre tem que se disputar. Mas vamos lá. Vai ter gente que vai dizer assim, esse jogo aí já era, esse jogo está eliminado. Beleza. Tem até uma certa coerência. Não como torcedor, que o torcedor tem que acreditar. Mas, olhando de forma pragmática, uma eliminação é o mais provável acontecer.
E no cenário onde você, como torcedor, você vai olhar da maneira mais positiva possível para poder acreditar que aquela classificação pode acontecer, eu não consigo enxergar uma classificação aonde não passasse por uma derrota no Morumbi. Não consigo ver isso. Não consigo. O Náutico vence o jogo no Morumbi e segura o resultado nos aflitos. Ou o Náutico empata no Morumbi e de alguma forma ser classificado nos aflitos. Eu acho que passa por uma derrota exatamente como foi. Uma derrota de contagem mínima, deixando o jogo completamente em aberto, tá? E o Náutico nos aflitos conseguir ser superior e conseguir vencer o time do São Paulo, seja lá por um gol, para levar para os pênaltis, seja por 2 gols de diferença. Isso é possível, tá? Muito pelo que eu vou comentar sobre o São Paulo dentro do jogo. Agora, vamos lá para a partida. Tem vários prismas também que dá para analisar. Mas vamos pelo básico primeiro, né? Do que se deu de fato em campo, de forma crua. Veja só, o Náutico teve uma proposta de jogar e deixar jogar. O São Paulo já tem essa proposta. O São Paulo é um time que naturalmente deixa o adversário jogar, então o jogo ficou franco, principalmente no primeiro tempo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Na verdade, eu gosto e eu acho que o momento do Náutico, onde ele está precisando se reabilitar na Série C, e a Série C tem uma pegada da média dos jogos, você vai precisar propor mais jogo. Eu acho que o ideal é que o Náutico siga essa linha mesmo. Sim. Porque se o Náutico hoje dá um cavalo de pau e parte para jogar com 11 dentro da área, eu acho que é uma quebra do que o Náutico está tentando impor nesse time de Hélio. Aí o Náutico vai jogar contra o Brusque e não vai poder jogar recuado. Então eu acho que é interessante que o Náutico dê sequência e não jogasse completamente fechado, jogando por uma bola, até porque o adversário ia ter muitas oportunidades do mesmo jeito, tá? Não é porque você estaciona um ônibus na área que você fica... você deixa de estar exposto a risco. Na verdade, você vai ter riscos de uma natureza diferente durante 90 minutos. É até um jogo até mais angustiante. Aí vamos lá, o Náutico se propõe a tentar jogar contra o São Paulo. No primeiro tempo, eu acho que fez muito bem. No segundo tempo, por cansaço, por substituições que baixam o nível do time, o Náutico não conseguiu fazer de forma adequada. Mas, dentro dessa proposta do Náutico, o Náutico foi muito falho. Muito falho. Porque se a proposta é você sair para o jogo, nessa parte até que eu gostei do Náutico. O Náutico, quando tentou sair para o jogo, principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu ter boas articulações, conseguiu botar uma quantidade de jogador decente no ataque, tá? Porque para você conseguir chegar ao gol, você tem que botar jogadores no ataque. Não à toa que Kelvin começa a jogada pela direita, vai cortando para o meio, acha um Patrick Elan, que vai ter uma referência de Paulo Sérgio enfiado e vai tocar essa bola para Caio Vitor. E Caio Vitor consegue fazer um gol. Se você não tem jogador no ataque, essa jogada não teria acontecido. Então, essa parte eu gostei, tá? E nesses momentos, você tomar um contra-ataque, como aconteceu em alguns casos, para mim ainda não é o maior problema. Qual é um problema para mim que isso me incomodou, isso aconteceu muitas vezes durante o jogo? Foi às vezes que o Náutico tentou marcar pressão, tá? E colocou uma primeira linha, às vezes com 4 jogadores, e essa primeira linha se mostrou o jogo inteiro muito frágil, tá? O time do São Paulo passava dela com extrema facilidade, e às vezes que o time do São Paulo preferia dar uma pequena rifada, digamos assim, para o meio campo, a segunda bola sempre era do São Paulo. Às vezes a primeira bola era do São Paulo, às vezes quando o Náutico tocava na bola, essa segunda bola também ficava do São Paulo. E o São Paulo já ia para o ataque em cima do Náutico, com 4, 5 jogadores do Náutico para trás. Eu acho que isso deu uma facilidade muito grande para o time do São Paulo, e para mim isso foi um erro muito grande, mesmo dentro da proposta do Náutico. Eu acho que é um erro grave, porque não é um sintoma do risco que você está se propondo a tomar. Como eu disse, quando você vem conduzindo a bola e você coloca uma quantidade de jogador no ataque, eu acho que tomar contra-ataque nesse momento é um risco calculado. Você sabe que tem um risco de você errar um passe, da zaga cortar e se iniciar um contra-ataque que vai deixar o adversário numa condição boa de fazer esse contra-ataque. Não tem um problema com isso. Agora, nas vezes que a bola não está com você, a bola está com o adversário, e você vai tentar marcar uma pressão, e essa primeira linha é tão frágil como foi a do Náutico hoje, eu acho que aí é um problema. A marcação-pressão do Náutico, não funcionou. Veja, não funcionou. O que funcionou para o Náutico conseguir jogar de igual para igual, digamos assim, contra o São Paulo, foi outras características do time. Foi uma produção maior
carregar essa bola, levar mais jogadores para o ataque, conseguir associações, não a marcação na saída de bola. E isso, no primeiro tempo, já não dava certo, tá? Em um jogo onde era mais equilibrado, o São Paulo dava mais espaços, o Náutico era mais atuante no campo do adversário. Eu acho que no segundo tempo o Hélio dos Anjos deveria ter recalculado esse risco, tá? Porque se já não dava certo no primeiro tempo e o Náutico tinha outras qualidades que estavam dando certo, no segundo tempo, quando ele percebeu que o Náutico não ia ter o mesmo volume no ataque do São Paulo, não ia conseguir criar jogadas, continuar com aquela tentativa de marcação-pressão, uma marcação bem frouxa, eu acho que não era ideal, era melhor recuar um pouquinho mais as linhas, não precisa também trabalhar com bloco baixo, podia trabalhar um pouco com um bloco médio, eu acho que seria o ideal, colocar um zagueiro a mais no time, não entrar com Mezenga, não funcionou, tá? E até às vezes que o coitado do Mezenga conseguiu ganhar a bola pela cabeça, a bola pelo alto, de cabeça, os jogadores do Náutico não entendiam, não conseguiam se aproximar para conseguir pegar esse rebote. Então, de fato, eu não gostei dessas táticas do Náutico, tá? Eu acho que acabou sendo falho. E aí vem uma avaliação do São Paulo, tá? Que eu acho que vai ser muito interessante para o jogo da volta. O time do São Paulo, tecnicamente, ele é assim, absurdamente superior ao Náutico. Isso ficava muito claro nas jogadas que você disputa, até fisicamente, tá? Você disputa uma bola de cabeça, o time do São Paulo sempre levava vantagem no meio campo. Às vezes viu uma bola no peito do jogador do São Paulo, o jogador do Náutico tentava encostar nas costas dele e ele girava com uma facilidade tremenda em cima do jogador do Náutico, tá? A questão do passe também, o Náutico, principalmente no segundo tempo, errou muito passe, muito simples, sabe? O time do São Paulo não costuma errar esse passe. Outra coisa também que ficou flagrante a diferença técnica dos dois times, virada de bola. O Náutico, o mesmo Náutico de Hélio dos Anjos, que a gente viu nos últimos 2 jogos, não é um time de fazer virada de bola. Agora, um campo do tamanho do Morumbi e com a forma que os dois times estavam jogando, que gera muito espaço, por vezes, na verdade, por muitas vezes, jogadores do Náutico apareciam do outro lado do campo com certa liberdade. E os jogadores do Náutico tentaram fazer virada de bola e falharam miseravelmente, sabe? É a falta de costume, não é a prática do Náutico conseguir dar boas viradas de bola. E o Náutico falhou muito nisso, jogando sempre a bola no pé do time do São Paulo. Agora, mesmo com tudo isso, foi citado que o São Paulo teve algum desfalque. Veja só, no caso do São Paulo, tem desfalque aí que é capaz de ser reforço, viu? Porque o São Paulo tem uma meninada jovem que, se brincar, é melhor do que alguns titulares. Então, dá um apavoro danado, pô. O São Paulo, na verdade, não conseguiu deslanchar ainda no ano. Tá 10 jogos invicto, mas com muito empate, alguns jogos até jogando meio encardido, sabe? Essa juventude, eu acho que são os melhores momentos do São Paulo, na verdade. É do momento que ele bota o Rian Francisco, bota o garoto que entrou logo no início, que deu um apavoro ali no lado esquerdo defensivo do Náutico. Agora, o time do São Paulo, apesar de ter uma técnica assim, absurdamente superior do Náutico, o fato de Luciano... O primeiro gol do Luciano é técnica pura. Eu consegui rodar em cima dos 2 zagueiros. E deu a tiradinha de Muriel, velho. Deu uma tiradinha com exato. Mas veja, Renato, o time do São Paulo, ele tá longe de ser um time, tá? Ele no coletivo, ele é muito falho. Tanto é falho nas decisões, como é falho até no que querer no jogo. Porque o jogo de hoje, eu acho que o São Paulo perdeu muitas oportunidades. O placar poderia ter sido mais elástico. Mas ao mesmo tempo que poderia ser elástico, eu acho que não vale eu aqui dizer o São Paulo merecia um 4-1. Não acho. Por quê? Porque o São Paulo, por muitas vezes, faltou apetite para poder conseguir esse placar mais elástico. Teve as oportunidades em situações com um bom volume de jogadores no ataque, que poderia ter tido uma sorte melhor, teve. Mas também poderia ter criado muito mais, poderia ter aproveitado mais os espaços que o time do Náutico dava. Ficou muitas situações mano a mano, ficou muitas situações com a zaga do Náutico mal postada, com a zaga do Náutico desequilibrada. Eu acho que se fosse um time mais organizado, como time mesmo mais entrosado, teria se aproveitado mais e teria, de fato, não só assim na teoria, conseguido um placar mais elástico. E eu acho que isso é que vem para o jogo, para os aflitos, que torna o Náutico mais dentro do jogo ainda. O Náutico não vai... Porque, veja, o Náutico poderia estar enfrentando um time que tivesse uma qualidade um pouco menor do que o do São Paulo. Eu acho um time
de qualidade técnica do São Paulo, um time muito bom. Porém, um time mais organizado, um time mais difícil de se enfrentar, um time mais duro. Eu acho que o São Paulo ele promove algumas vulnerabilidades, promove uma certa inocência e promove também umas desconexões da partida que o Náutico pode aproveitar nos aflitos. Então, veja só, o resumo de tudo é isso. Eu acho que o resultado é espetacular. Quem não entendeu isso ainda, é bom ligar aí, dar um start aí na cabeça aí, porque está faltando isso. O resultado é espetacular. A proposta de jogo do Náutico, eu acho que foi interessantíssima, até pelo segmento da Série C. Eu acho que é muito louvável que o Náutico tenha se comportado dessa forma, porém, com muita falha. Eu acho que teve uma dosezinha de sorte, o São Paulo não conseguiu um placar mais elástico, em meio também que não merecia tanto, porque não fez, podia ter feito muito mais por onde, tá? Resumo é esse, o Náutico está dentro do jogo nos aflitos. Tiveram 2 pontos nesse jogo de hoje que eu acho que cabe a gente fazer uma análise mais detalhada. Eu queria começar contigo, Chapa. Tanto o Caio Vitor, autor, né, daquele golaço, quanto o Kelvin. O Caio Vitor ele já tinha feito a estreia dele, né? Kelvin, ele tá começando a ganhar essa sequência também, o que é importante para a sequência da Série C. E eu gostei do desempenho deles enquanto eles tiveram perna. O que é que tu achou? Eles acabaram jogando como meias, né? Ali abertos, mais meias, né? E perna invertida, né? Que é uma coisa que a dos Anjos gosta. A tendência é Caio Vitor perder a vaga para o Vinícius, né? Porém, é bom o Vinícius ficar ligado, porque eu não é de hoje que eu vejo Caio. Como é o nome dele agora? Caio Vitor. Caio Vitor. É porque eu fiquei com o Caio Vinícius na cabeça. Ah, tá. Não é de hoje que eu vejo o Caio Vitor entrando bem. Então, assim, não só na vaga de Vinícius, né? Porque tem Patrick Alan também. Eu não gostei de Patrick Alan hoje, não, viu? Eu achei Patrick Alan hoje. Teve umas 3 contra-ataques ali do Náutico. Patrick Alan prendeu, não distribuiu para ninguém e acabou até recuando a bola. Então, Incapacidade técnica, sabe, Chapa, algumas vezes. Eu achei. Parecia uma criança assim, você diz assim, caralho, velho, não dá. Teve um lance que ele volta, que eu falei assim, caramba, ele não soube o que fazer. Se foi. Ele dá um tapinha na frente, aí chegou 3 jogadores do São Paulo em cima da bola, não foi? E aí ele ficou assim. Teve lance que deu pena, deu dó, assim. Foi. E na hora, só me ver a torcida reclamando. Assim, na hora que eu vi esse lance, eu falei, porra, a galera vai encher o saco, velho. Mas é isso. Eu acho que Caio Vitor vai acabar buscando uma vaga nesse time aí em qualquer lugar. Viu? Ou Vinícius, que não vem assim, uma sequência muito boa, ou do próprio Patrick Alan, porque não é nesse jogo apenas que Caio Vitor entrou bem. E o Kelvin é uma surpresa muito grande, né? Porque eu não esperava um começo tão bom dele, não. É um jogador que vem assim numa sequência de carreira sempre caindo, né? De time, indo para times cada vez menores. E entrou muito bem hoje. Assim, ele conhece o lugar, né? Ele jogou no São Paulo, então talvez tenha ajudado. Mas ele entrou muito bem no jogo, jogou muito consciente. Ele tem uma técnica diferenciada, né? Ele é um jogador técnico. Então, acho que nesses jogos, assim, o jogador que tem uma qualidade técnica diferenciada, ele se sobressai um pouco. Eu gostei muito da entrada dos dois. E ainda mais, o jogo de hoje foi muito bom para o futuro, né? Para o jogo contra o Brusque e o Confiança, né? Depois do Brusque. Isso. Assim, abriu novas opções no elenco. A L dos Anjos agora tem algumas respostas ali do elenco. Mostrou que o time tem uma capacidade, tem intensidade. Assim, se teve intensidade contra o São Paulo, como é que não vai ter contra o Brusque, né? Então, assim, e 2 vitórias nesses jogos em casa e um resultadozinho bom no jogo seguinte, que vai ser fora, fazem o jogo da volta contra o São Paulo ser ainda mais possível, né? Essa sequência de jogos ela está muito ligada a um jogo ou outro. Assim, as 2 competições estão muito ligadas. Esse é um momento muito chave do Náutico na temporada. Viu? O Náutico ganhando. Esse jogo, inclusive, trouxe. A torcida tem que ter muita consciência disso, porque o jogo da volta contra o São Paulo começa contra o Brusque. Tem que lotar o estádio, tem que ganhar do Brusque. Aí tem que lotar o estádio contra o Confiança, tem que ganhar do Confiança. Tem que arrumar um pontinho fora
ou talvez uma vitória, porque essas 3 vitórias servem de combustível anímico ali para o time. E o Náutico perde em todos os critérios para o São Paulo. Ele tem que ganhar em 2 nesse jogo da volta. Torcida e vontade. Aqui, ó, tá ok. Foi acidental, tá ok aqui. Mas torcida e vontade. Tendo esses 2, talvez dê para ajudar um pouquinho o Náutico a buscar o milagre, né? E a gente ter para a sequência da Série C, Caio Vitor e Kelvin mostrando, né, que vão disputar vaga, vão ganhar titularidade, e a gente tem um repertório ainda mais forte na parte ofensiva, né? Veja só, tem uma pauta para Kelvin, ou posso botar Kelvin aqui no comentário? Não, é Kelvin e Caio Vitor, a pauta são os 2. Não, perfeito. Veja só. Eu gostei mais da contratação de Caio Vitor do que a de Kelvin, tá? Eu tenho um pé atrás com a contratação de Kelvin. Eu acho que Kelvin jogou muito mal o último jogo, mas ele jogou demais no jogo de hoje. Eu acho que ele jogou mais do que Caio Vitor. Caio Vitor fez um golaço, tá? Mas por muitas vezes, assim, Caio Vitor sumiu do jogo. Errou alguns lances, tá? O Kelvin, ele é acostumado a grandes palcos. Porque o maior problema, quando a gente fala assim, a diferença dos 2 times na qualidade técnica é muito grande, mas não é só a técnica, é também a desenvoltura em grandes espetáculos. Pô, o Kelvin... Você vê Felipe Santana, né? Exatamente. Felipe Santana tava abestalhado, pô. Totalmente. O Kelvin, ele decidiu um jogo para o Porto, pô. No maior clássico do país, decidiu um campeonato, pô. Ele fez um gol no campeonato, pô. Então jogar contra o São Paulo no Morumbi para ele é só mais uma terça-feira, né? Ele fez o futuro treinador da seleção brasileira, Jorge Jesus, cair de joelho. Cair ajoelhado, veja. Ele, desde o começo do jogo, principalmente no primeiro tempo, né, onde o Náutico tentou e conseguiu jogar, ele jogou de forma destemida. Porra, que bom que se o Náutico tivesse uns 3, 4 jogadores com essa capacidade. Eu acho que o Náutico teve uns 2 nesse jogo, tá? Eu acho que o principal deles foi Kelvin, o tempo todinho botando o peito pro vento e não tava nem aí, velho. Ia para cima, dava ultrapassagem para receber bola, recebia essa bola. Ele jogou com um pouco mais de espaço, tendo não só o corredor direito, mas tendo também um pouco de espaço no meio campo. Eu acho que é um posicionamento que o Hélio vai ter que tomar um cuidado para poder deixar ele nesse posicionamento, tá? Por que eu digo isso? Porque no jogo passado, onde o Náutico jogou com 3 atacantes mais fixos, né, o famoso 4-3-3, ele ficou só com o corredor direito ali, aquele corredor muito próximo da linha lateral. Eu acho que isso prejudica o jogador. São poucos jogadores que conseguem, de fato, render pisando muito na linha lateral. Eu acho que dessa vez, como o Náutico jogou mais com 2 atacantes, o Paulo Sérgio, ele não ficava só centralizado, ele ficava um pouco mais para o lado esquerdo e tinha mais espaço para o Kelvin trabalhar, e ele trabalhou muito. Um outro jogador que eu acho que jogou muita bola hoje foi o Aldemir, tá? Eu acho que é até uma recuperação para o jogador, agora, não à toa, é também um jogador acostumado a grandes jogos. É um jogador que pisou recentemente na Série A, teve uma campanha ali com o Cuiabá de muitos jogos contra São Paulo, contra Corinthians, contra Flamengo. É um jogador acostumado com esse tipo de jogo. Para mim, não foi à toa que ele fez um bom jogo hoje, e ele que vinha de uma sequência muito ruim mesmo, tá? E eu acho que o Aldemir foi o destaque. Eu gostei de Aldemir. Gostei muito da participação do Aldemir. Agora, ele foi injustiçado no lance com o Luciano, viu? Ele chegou certeiro na bola. Ele não fez nada. Fez nada. Veja só. E Luciano de birrinha pra cima dele, aí veio o safado do juiz, ainda dá cartão amarelo pros 2, porra. Assim, com todo o respeito ao jogador, mas Luciano é um encrenqueiro, porra. Luciano é um agitador, é um desequilibrado. Não é de hoje, é de muito tempo. Os juízes aceitam Luciano ser doidinho, porque isso virou folclore, tá? O Globo Esporte fica colocando... Pô, desde muito tempo, desde que o Luciano brigava com o Diniz, aí depois ficavam jogando água no outro, a brincadeirazinha que se criou um folclore em torno do Luciano que tá aí, desde sempre. Dia desse aí ele tava brigando com o próprio jogador do time dele, tá? E hoje, num lance absolutamente comum, o Aldemir foi na bola,
ele criou todo essa celeuma, esse carnaval aí, é um jogador completamente desequilibrado. Mas eu gostei da partida do Ademir, tá? Acho que é uma partida muito difícil para ele, e ele conseguiu conduzir esse meio campo aí, bem atrás do Kelvin, é bem verdade, mas eu gostei muito do Ademir. E o Caio Vitor, só para registrar, um golaço, o que torna a análise do jogo dele positiva, não tem como ser diferente, ninguém faz um golaço no Morumbi e aqui a gente vai dizer que jogou mal. Mas, tirando o gol durante os 90 minutos, não me cresceu tantos olhos. Eu acho até que o Kelvin, mesmo sem fazer o golaço que ele fez, eu acho que o Kelvin jogou mais do que o Caio Vitor nesse jogo. Eu estou surpreso, Renato. A audiência está empolvorosa. A sociedade, nesse momento, está tremendo. Dizendo que Aldemir não jogou absolutamente nada, tal. Assim, vou respeitar a opinião, mas para mim Aldemir jogou bem, tá? Não lembro de Aldemir. Veja só, o time do Náutico inteiro, gente, por muitas vezes errou passe bobo. Eu não lembro de Aldemir ter errado um desses passes. Me aponte um passe que Aldemir tenha errado. Veja, eu citei aqui que muitas vezes o Náutico tentou marcar com 4 jogadores à frente e essa marcação era facilmente superada. Quem vocês acham que fica na contenção para poder se defender do São Paulo, que já ultrapassou 4 jogadores do Náutico? São os volantes, pô. Então, veja só, eu achei Marco Antônio também num bom jogo, dada a dificuldade do jogo. É um jogo muito difícil para os volantes, ainda mais da forma que o Náutico atuou o tempo todo, com jogadores vindo assim para cima de você, 3, 4 jogadores. Eu acho que na medida do possível, Aldemir fez um bom jogo, não lembro dele ter errado muito passe, coisa que o time inteiro do Náutico errou. Pô, só ver Felipe, o Dudu, o próprio Patrick Alan, que Chapo citou aqui. Daqui a pouco a gente cita quase o time todo do Náutico que errou uma quantidade absurda de passe bobo. Me lembre aí os lances que Aldemir errou. Não sei, talvez seja um pouco... Ou a visão dos últimos jogos de Aldemir, que eu citei aqui, vinha jogando muito mal, tá? Mas para mim esse jogo é um jogo de recuperação dele. Era um jogo muito difícil para um jogador que joga na posição que ele joga. E para mim ele foi uma espécie de líder ali do meio campo. E esse jogo do Náutico no primeiro tempo passou muito pelo pé dele e pelo pé de Kelvin. Veja, tá todo mundo citando que o Patrick Alan não jogou bem. Paulo Sérgio quase não participou do jogo. Tá? Não vi ninguém falando do Marco Antônio. Eu tô vendo alguns elogios a Carlinhos, que joga lá do outro lado esquerdo. Então, veja, se o Náutico jogou bem no primeiro tempo, foi às custas de quem? Kelvin, Aldemir, esses jogadores foram cruciais para o Náutico jogar bem no primeiro tempo. Eu vou tentar colocar aqui só uns trechos pausando do gol, porque, veja, gente, vamos lá, gente. Vamos assim, prestar atenção aqui na análise básica, tá? Porque tem gente que, se o jogador tá perto do lance que sai gol, a turma é tipo assim, tipo tá perto de um crime. Quem tá perto de um crime é culpado. Calma. Não é porque você tá perto que você é culpado. Você tem que ver a participação de cada um. Para mim, o problema desse gol do São Paulo é do miolo de zaga, 80% do miolo de zaga. E 20% de Patrick Alan, que toma um drible no setor do campo ali reduzido que ele poderia ter evitado. Aldemir, ele tá próximo a jogar. Não tem como, assim, não é videogame, gente. No videogame, se você tá controlando Aldemir, você dá seus carrinhos bobo aí. Mas vamos olhar que vocês vão ver que quem menos tem culpa aí é Aldemir. Aldemir não tem culpa nenhuma. É miolo de zaga e Patrick Alan. Vamos olhar aqui, peraí. O São Paulo vem com a bola. Vamos lá. Patrick Alan vai lá dar o primeiro combate. Na verdade, não é nem Patrick Alan, desculpa. Olha, eu já ia falar errado, que eu confundi os jogadores. É Caio Vitor. Patrick Alan sai no primeiro lance ali, há um toque. Veja que esse jogador do São Paulo que vai receber a bola tá viajando ainda e o Caio Vitor já tá com ação para cima do jogador do São Paulo. Cara, Caio Vitor não pode deixar o jogador do São Paulo passar. Não pode. Simplesmente não pode. Pode ser o jogador mais habilidoso do mundo. Pode ser o Yamal, do Barcelona. Não pode passar livre aí pelo jogador do Náutico. Olha o que acontece. É um drible, assim, muito desconcertante, num espaço muito curto de tempo. Isso aí já é, para mim, boa parte do erro na jogada. Aldemir é esse outro jogador. Veja, não tem como ele chegar no jogador. Ele vai recuando um pouco, vai acompanhando a jogada, tentando cortar uma linha de passe.
E aí é o lançamento. Não tem o que Oremir fazendo essa jogada, não, gente. A não ser que você imagine que o jogador seja um boneco de videogame. E aí, para mim, vem um problema do meu de zaga, que bate cabeça e deixa o Luciano girar. Ponto. Então, quem viu falha de Oremir nesse gol, desculpa, você está equivocado. A falha foi Caio Vitor que tomou o drible e miolo de zaga que bateu cabeça e deixou Luciano girar e fazer o gol. Vamos para a coletiva de Hélio? Eu já estou satisfeito aí, que eu acho que esse é o primeiro gol que Muriel não tem culpa. E Muriel hoje fez umas... Foi bem, fez várias defesas. Não tem nenhuma espetacular que derrubou o Morumbi, mas porra... Não, mas veja só, isso é um detalhe de Muriel. Muriel não será notícia. É como o Alex Alves, é o estilo de Alisson. Alisson, apesar de que Alisson no Liverpool é um satanás, né? Mas é um goleiro mais... Ele não é muito notícia. Ele vai fazer as defesas que tem que fazer. Fiquem tranquilos com relação a isso. Ô, Chapo, tu acha, antes da play, Renato, tu acha que o estilo de jogo de Hélio dos Anjos, ele é melhor para Muriel? Porque Hélio dos Anjos, ele joga de forma muito ofensiva para poder ter vantagem na criação. Mas existe um ônus de deixar espaço. E como a média da Série C, a turma é muito ruim em finalização, eu acho que um contra-ataques, mano a mano, dá mais oportunidade de Muriel fazer defesas que ele está mais acostumado. Porque qual o problema de Muriel? É um ônibus estacionado na própria área e aquele pinga-pinga dentro da área. Eu acho que o Muriel se mal. Isso é o pior. Esse estilo de jogo que ele vai pegar sempre o atacante na correria ali, ele tendo que abafar o lance, é melhor para ele. Porque ele é mais técnico, ele posiciona melhor, ele sabe, ele tem mais experiência para esse tipo de lance. Ele não vai ser... Pode ficar tranquilo. O João Lucas está pronto aqui já. Não falhou hoje, mas vai falhar domingo. Vamos fazer as estrelinhas? Bora, são 5 estrelinhas, 6. 6. É o Náutico, né? Não é Santo Sport. Exatamente. Eu vou... Mas os 6 vocês podiam colocar se fosse assim, um negócio muito absurdo. Essa 6ª estrela é um negócio anormal. É uma aposta, 4 gols no Botafogo. Exato. Ah, é só nessa situação? O melhor da partida não leva 5 estrelas, não? Ah, eu acho que não. Eu acho que então você está estrelas é o... aqui. Não, veja. 6 estrelas eu acho que devia ser uma coisa muito, muito excepcional. Tudo bem, então 4 estrelas para Muriel. Tá, é justo. É justo também, concordo. Marcos Ítalo, 2 estrelas. Ah, não, eu acho que ele colou bem ali na o lado dele foi o lado mais usado, né? Mas acho que ele perdia muita bola. Fez muita ultrapassagem. Quando ia para um combate, ele perdia praticamente tudo, velho. Eu deixaria 3. Eu vou com 3. Que absurdo. Não acho um absurdo ser 2, não, mas entre 2 e 3 ali, deixa 3. Felipe Santana. Felipe é 0. estrela. Ah, deixa 1, pô. Não, não tem como deixar 1, pô. Mas deixa 1 por quê? E 0, veja só. Vamos a mais uma característica. 0 é excepcional também. Esse caso né? Esse caso é uma das piores partidas de um jogador com a camisa do Náutico, pô. Foi tenebroso mesmo. Mas Carlinhos eu deixaria 3 ou 4. 4 em Carlinhos. Veja só, eu acho que Carlinhos fez uma partida boa, dada a dificuldade do jogo. Mas eu acho que tá tendo um furor maior do que foi. Um pouquinho só maior, tá? Não muita coisa. Mas é porque, meu irmão, o comparativo com o Felipe... É o contraste. Grande, talvez seja o contraste. Você desesperado com o Felipe, olha pro lado, o cara rebatendo as bolas. Eu acho que Carlinhos fez uma boa partida. Foi um dos melhores em campo. Mas eu tô vendo que a torcida tá achando que ele foi o Beckenbauer. Ele falhou no segundo gol, né? Ele falhou no segundo gol. Por isso que eu não daria 4 estrelas, deixaria 3. Mas é foda, veja só, falhar no segundo gol é foda, porque o ataque é muito forte, pô. Então, assim, tem hora que é mérito do atacante também, né? A girada, no primeiro gol, a girada de Luciano é foda, pô. O segundo eu acho que é estilo. As próximas avaliações, deixa a Cláudia palpitar primeiro, por gentileza. Vai. Igor Fernandes. Acho que 2. Deixaria 3. Também.
Achei que, assim, foi quase o mesmo nível de Marcos Vitor, mas achei Marcos Vitor um pouco melhor do que ele. Eu deixaria, Eu deixaria 3 2 estrelas. também. E aí, Dois tá bom. Ei, mas vocês são uns arrombados, né, velho? Todo mundo contrário, né? Inverteu, foi invertido. Eu podia Auremi. colocar Auremi pra mim é 3 ou 4, viu? Pra mim também, viu? Porra, Três Cláudio, ou quatro. obrigado, Cláudio. Cláudio, foi uma confusão tão grande agora aqui nesse programa. Esse programa tá discutindo aqui há meia hora, porra. Eu e o chat aqui. Porque eu achei que a partida do Auremi foi boa e o chat inteiro tá achando que a partida foi ruim. Não, ruim não foi, não. Aí começaram a citar, Cláudio, que eu tô caguetando a Cláudia como um menino pequeno cagueta com o pai. Vê só, Cláudio, vê só. Vê o que esse pessoal fez comigo. Meu irmão, a turma citou que ele falhou no primeiro gol, pô. Eu tive que botar o replay aqui, cara. O primeiro gol, foda. parte da culpa é Caio Vitor, que toma um drible num espaço de campo que não era para tomar, e o miolo de zaga inteiro. Porra, ele tava distante, ia chegar no combate, mas não é garantia de nada ali, não, naquele primeiro gol, não, velho. Assim, eu gostei da parte. Eu acho que, claro, que ele tem falha em alguns momentos, sentiu a parte física, mas assim, porra, a dificuldade do Sentiu jogo. a parte física que depois cresceu na reta final, que enquanto teve em campo, ele deu uma crescida, porque eu achei que ele ia morrer no primeiro tempo, sabe? Mas no segundo tempo, que o Náutico já estava muito morto, eu acho que ele foi um pilar ali do time, tá? 4 estrelas aí, eu deixava 4 estrelas com ele. Você vê como o SofaScore é doido, né? O pior em campo foi Kelvin. E o melhor em campo pelo Náutico, Muriel. Não foi o melhor em campo, não. Ô Cláudio, o critério aqui que o Chapo definiu é o seguinte: 6 estrelas não é o melhor em campo, por exemplo. É só se foi o melhor em campo, mas foi uma partida referência. Tipo, sim, o melhor dos últimos 6 jogos. O cara destruiu. É a Costa 4 gols contra o Botafogo. Geraldo contra o Goiás. Não, calma. A Costa 4 gols contra o Botafogo também, a gente vai botar 6 estrelas uma vez a cada 10 anos. Vamos não. Pode ser aquele jogo que o cara meteu, aquele de Mezenga que ele virou o jogo. Qual foi aquele? Fez 2 gols, não foi? Confiança. Pronto, aquele ali pronto, aí tá bom. É o cara que resolveu o jogo, assim, mudou os A Costa contra o Botafogo é foda, pô. Uma vez a cada 50 anos, pô. Peraí. O zero tá permitido, né? O zero tá permitido, né? Como foi Felipe, porque no outro jogo a gente colocou o Marco Antônio. Mas zero também, assim, eu acho que é uma partida tenebrosa. Como Marco foi Antônio, Felipe pronto. Hoje. Contra o CSA, a gente botou o Marco Antônio pela expulsão. Ele acabou com o jogo do Cledson contra o Sport no gol de Bruno Mineiro. Tem que ser assim uma atuação. Meu Chapo com as lembranças miseráveis, porra. 4 estrelas aí, Auremi. Mica. Aí vai, Auremi. Eu vou de 3, hein? Vai de quantos, Renato? 3. 4 é muito, eu acho, hein? 2. Então vai 3, fica 3. Assim, eu não fico surpreso em nada que não, Renato. Porque tá foi eu e Renato tá com o chat. É a coisa mais certa, Renato tá com o chat, meu Deus. Patrick Renato é o chat. Não, se Renato não fosse integrante do Timbucast, ele estaria no chat, pô. Xingando a gente. Ele não jogou nada. Eu ia fazer um negócio, eu não posso dizer, não, vai. Eu vou colocar Marco Antônio. Eu acho que o Marco Antônio foi um pouco abaixo de Auremi, mas eu colocaria 4 em Auremi, eu colocaria 3 em Marco Antônio. Que o Marco Antônio me incomodou às vezes, porque ele acompanhava demais e não dava o bote. Meio assim. Sumido, viu? Eu deixaria com 2. Auremi eu deixaria 3. Auremi, porra. Ô, Marco Antônio. Cara, teve um lance de Marco Antônio. Teve um lance de Marco Antônio no final do jogo, que ele antecipou, dominou no peito, passou por um. Só precisava acertar a profundidade do passe ali da última linha e ele jogou a bola lá na linha de fundo. Foi. Era melhor que tivesse chutado no gol. Chutado, porra. Eu dava um bicudo na bola, ver se o goleiro espalmava pra escanteio. Não fazer, coisa, né? Nem uma coisa nem outra, porra. Me irritou esse lance, me irritou. 2 ou 3? 3. Patrick Alain. 1. Eu acho que o Patrick Alain não foi tão mal assim, não. Eu achei 3, Patrick Alain. Sabe o que eu queria fazer? Sabe o que eu queria fazer? Eu queria pegar todos os lances ofensivos de Patrick Alain. Quando ele tava... Olha, tu sabe qual foi a coisa que não me deixou uma imagem tão negativa de Patrick Alain nesse jogo? Porque eu vi ele vindo de trás com a bola carregando. Porra, a bola. Mas foi foda, mesmo. Ele tava quase como primeiro volante, muitas vezes. Pronto, mas ele tem que jogar mais assim, pô. Esse negócio de Patrick Alain ficar encostado em Paulo Sérgio, isso não dá, não, pô. Tá aí, isso aí eu gostei. Mas pode colocar aí 2 ou 3 estrelas, tá bom.
Um eu acho muito pouco. Vai, 2. Vai o quê? 2? Só o olha, Alan, 3. Veja só o passe que ele deu já dá 2 estrelas para ele. Deixa eu ganhar uma, pelo menos, porra. Convença Mas Atos. todo mundo foi em 2. 3, eu falei 3. Ah, eu fui 2. Vai. 3 é. Vai. Meu irmão, eu não vou abrir. 3 é demais pro Patrick Elan. Ele deu um passe pô. para o. Ele deu assistência no gol, porra. Ah, peraí, o gol foi o gol, né? A assistência foi nada, né? É igual as assistências Mas de Busquets foi para um Messi, né? armador. Esperou chegar o momento correto para tocar. A assistência de Busquets para Messi, né? Ele tocava lá atrás, aí Messi driblava o time. Foi de quem? Foi quem que fez assistência para Messi? Busquets, deu umas 50 já. Não. É que no jogo da Argentina, na Copa do Mundo, teve um lance assim. Eu acho que foi o Enzo. O Enzo toca pouco antes do meio campo. Aí Messi dribla. Ancara Messi. Aí assistência para Enzo Fernandes. A Kelvin 4. A Kelvin é 5, pô. Para mim foi o melhor em campo. Eu gostei mais de Caio Vitor. É 5. Eu também acho 5. 4. Eu também acho 5. Eu acho que Kelvin foi o melhor em campo. Veja, pra mim é 4. Não colocaria Por que 5. tá M, Vitor? É Caio Vitor, né? Caio Vitor. Eu que escrevi errado isso aí, eu acho. Eu iria de Kelvin. Eu iria de 5, viu? Foi o craque do... Ele foi mais importante do que Muriel e Carlinhos, pô. Eu acho que durante o jogo todo ele foi mais jogador. Veja só, Caio Vitor fez um golaço, mas tirando a parte do gol, eu acho que Kelvin foi melhor que Caio Vitor. Bem melhor, na verdade. Mas o gol conta muito, tá? Eu não tô tendo peso do gol, não. Eu daria 4 estrelas para Caio Vitor e 5 para Kelvin. Eu gostei da partida dos dois. Foram dois jogadores. Anota em conjunto, então. Eu for 4, é igual o Gordinho aí. 4 e 5. Deixaria 4 estrelas para os dois. Kelvin hoje parecia que tava jogando contra o Araripina, pô. Ele não tá nem aí, que o São Paulo não Morumbi, não, pô. Tá bom, pode ser 5 e 4 aí, tá bom. E Paulo Sérgio, 1. Não. Eu colocaria 2. Pura maldade, né? Teve um chute fora da área, ele tentou criar alguma coisa. Eu acho que o Paulo Sérgio, uma saída de bola, ele tentou pra caramba. Quase que ele fez um gol, né? Quase que ele fez um golaço, né? Ali. É mérito dele aquele chute. 3, Paulo Sérgio. 3 Paulo Sérgio. Agora também tem uma coisa, pô. Centroavante num jogo como esse, meu irmão, se o cara participar do jogo é pra tomar no cu. Não, mas eu tô falando devido às circunstâncias, né? Ele sofreu, paciência. Eu acho que ele marcou a saída de bola, ele tentou ali. Bota Marquinho aí, Chapo, que mudou aí. Bota Marquinho. Tá, é isso. Pô, vai Marquinhos 1. É porque ele entrou com quase... Fez nada. 30, né? Bruno Mezenga, 0. Não, o Mezenga eu deixo 1 também. 0 é demais, pô. 0 é demais. Veja só, ele ganhou algumas bolas, mas os jogadores do Náutico não chegaram pra disputar, pô. Porque 0 ele tinha que ter sido prejudicial. Tá, então bota 1. Ryan. 1. Pra mim, Ryan foi 3. Ryan não errou nada. Veja só. Exatamente. Gente, vocês têm que entender que a avaliação que vocês têm de um jogador é uma coisa. O que ele atuou em campo é outra, pô. É isso que tá acontecendo com o Aldemir. Eu quero saber o que Ryan errou. Não, Mesmo Ryan é um jogador que eu já teria botado pra fora do Náutico há muito tempo. Mas ele entrou e não errou, porra. Como é que eu vou botar 1, porra? Tirou 4 bolas, 3, 4 bolas, ele rebateu bola, foi o básico dele. Não falhou, não teve uma grande falha. Pra mim, 3, mas não... Rapaz, o Anderson teve movimentação. O Anderson 3 ou ele 3 também? O Anderson 3. 3 é muito pra Anderson, porra. Hoje, por quê? Não, coloca, não tem problema não. Não me preocupo perder, não. Não tem limite de estrela, não, pô. Pode gastar estrela. 1. 1 porque 0 é uma coisa especial, né? Então bota 1 mesmo. Dudu foi o jogador mais jovem a estrear pelo Náutico no século XXI. Eu não entendi qual foi o... Acho que é porque ele é meia. Gosta desses recordes, né? Pode ser também, mas ele é meia, né? Só tinha ele como meia, né? Ou ele ia botar Caio e puxar Caio Vitor pro meio campo. Meu irmão, coitado, velho. Ele tinha errado uns 3 passes já, né? Telegrafado. Aí teve um lance já no final do jogo que ele tentou uma virada de bola a meia altura. Ele conseguiu dar a virada de bola. Porque os jogadores do São Paulo olharam assim e fez, tu vai tentar isso não, pô.
É como se não tivesse adversário, sabe? Eu vou jogar a bola aqui a meia altura e vai passar por dentro de todo mundo. E o pior é que passou. E só pra dizer assim, o menino entra numa fogueira da porra, né? Mais uma vez, falta de planejamento do Náutico, porra. Porra, o cara subiu profissional ano passado e vai estrear agora, final de abril, no jogo Copa do Brasil no Morumbi. Não existe, porra. Assim, então... E pior, e depois que a partida que Felipe fez, tá ligado? Eu não botava um garoto nem com a porra mais. Tem a responsabilidade de Hélio, mas assim, é o clube como um todo que não sabe revelar o jogador, não sabe colocar. Só entra em fogueira, porra. Os caras tinham 10 jogos do Pernambucano pra fazer isso, não fez em nenhum, porra. Ninguém no clube chega pro treinador, coloca o menino pra jogar. Felipe tava errando tudo. Felipe quase que fez um gol por cobertura. Foi foda. Felipe teve uma hora que foi dar um bombom pra frente, chutou a canela do jogador do São Paulo. Você viu que o jogo de Felipe, não tô dizendo que Felipe é um grande zagueiro e vai ser um grande zagueiro, não. Mas não foi ruindade de Felipe, não. Foi nervosismo. Você percebia que era nervosismo dele. Sentiu o jogo completamente. Pô. É por isso que, inclusive, eu tava dizendo pra ele, eu não vou demonizar o jogador, velho. Isso acontece. O recuo é nervosismo puro, pô. Exatamente. Desesperado ele tava. Um dos lances lá no começo, que ele demora, acho que inclusive esse atacante do São Paulo é horroroso, né? Como é? André Silva. Ô, Chapo, cuidado com o que tu vai falar com o horroroso, que a gente tem... Não, mas se ele fizer 2 gols no Náutico nos aflitos, não muda isso para o padrão do São Paulo, não. Para o São Paulo, ele continua sendo horroroso. Vamos com uma mensagem aqui para a gente chegar nos troféus. O desequilibrado do Luciano, ele joga demais, a verdade é essa. Não, teve uma hora que eu achei que ele ia sair. Eu falei, cara, graças a Deus, porque esse cara é chato demais. Puta que pariu. Que jogador insuportável. Mas bem que falar, é melhor que o Caleri tivesse jogado.